Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje eu tenho algo urgente para te dizer. Se você está passando por momentos difíceis, sentindo dores que ninguém entende, enfrentando lutas espirituais, enfermidades, ou simplesmente não aguenta mais carregar esse peso sozinho, esse vídeo chegou até você por um propósito divino. Existe uma palavra na Bíblia com um poder que vai muito além da lógica humana. Ela não apenas conforta, ela cura, restaura e liberta com autoridade vinda do céu. E ao longo desse vídeo, você vai entender por que tantas coisas na sua vida estão travadas e o que você precisa fazer para romper de uma vez por todas com tudo que tem te aprisionado. Mas eu te peço, assista esse vídeo até o final. O que será revelado aqui pode ser a chave que você vem buscando há tanto tempo. Aproveita e já comenta aqui embaixo o que você está sentindo nesse momento. Se inscreve no canal e ativa o sininho na opção Todas, porque a palavra de hoje vai tocar no profundo da tua alma. E quando ela toca, nada fica do mesmo jeito. Há momentos em que a alma clama por respostas que o mundo não consegue oferecer. O vazio corrói o peito como se nada preenchesse o buraco deixado pelas dores da vida. Angústias profundas gritam no silêncio das madrugadas, sem encontrar ouvidos que compreendam verdadeiramente. Cada lágrima derramada representa um peso invisível, mas real, que o coração suporta sem entender o motivo. As perguntas se multiplicam e as soluções parecem cada vez mais distantes, inalcançáveis. O medo sorrateiro se instala como visitante que nunca mais vai embora. Mas mesmo nos desertos mais áridos, há uma fonte viva esperando ser descoberta. Uma única palavra, vinda do alto, é capaz de transformar o impossível em testemunho. Quando tudo desmorona, há um poder escondido que reconstrói tudo. E esse poder começa com apenas um versículo. Incontáveis pessoas caminham como sombras de si mesmas, feridas por batalhas que ninguém vê. Estão exaustas, arrastando correntes emocionais que sufocam a vontade de viver. Carregam cicatrizes internas, causadas por traumas que foram enterrados, mas nunca superados. Algumas nem sabem que estão doentes, pois acostumaram-se à dor como se fosse normal. Outras buscam respostas em lugares errados, alimentando ainda mais as feridas. Existem prisões invisíveis que aprisionam a alma mais do que qualquer cela física. Mas há uma chave, pequena e poderosa, capaz de abrir todas essas trancas. Uma revelação tão poderosa que nenhuma força das trevas pode resistir. Está escrita há milênios, esperando ser ativada por alguém de fé. E quando ativada, a transformação é total. A vida muitas vezes parece um campo de batalha onde não se sabe quem é o inimigo. Problemas surgem do nada, criando tempestades que abalam até as estruturas mais sólidas. Relacionamentos desmoronam, sonhos viram pó, planos desaparecem diante de crises inesperadas. O coração se quebra em pedaços e a esperança escorre pelos dedos como areia fina. Nesse cenário caótico, muitos gritam por socorro, mas poucos realmente escutam a resposta. O desespero vira companhia e a fé uma lembrança distante. Porém, existe algo que nunca falha, mesmo diante do pior cenário. Uma força maior, silenciosa, mas invencível, está pronta para agir. E essa força está escondida em uma frase tão curta quanto eterna. A jornada humana é marcada por dores, escolhas, perdas e conquistas. Alguns caminham cheios de força, enquanto outros mal conseguem dar um passo. Nem todos entendem que as batalhas externas são reflexo das lutas internas. O espírito cansado clama por descanso, mas poucos sabem onde encontrar alívio verdadeiro. Medicamentos aliviam o corpo, mas não tocam a alma. Palavras humanas confortam por instantes, mas não preenchem o buraco da existência. O que muitos ignoram é que existe uma verdade que liberta por completo.
Um versículo que corta como espada, cura como bálsamo e transforma como fogo purificador. Ele não é comum, é sagrado. Não é teoria, é realidade. E quando lido com o coração aberto, o milagre acontece. Enquanto o mundo oferece soluções temporárias, há uma resposta eterna esperando ser aceita. Nenhuma filosofia ou sistema consegue alcançar o poder dessa verdade espiritual. Homens tentaram apagar, esconder, distorcer, mas ela permanece firme, inabalável, viva. Não é apenas letra, é vida pulsando em cada sílaba. Há algo sobrenatural em sua composição, algo que toca onde ninguém mais toca. Esse versículo não se limita a curar o corpo, mas restaura a alma, liberta o espírito e renova a mente. Quem já experimentou, jamais volta a ser o mesmo. É como sair de uma prisão escura e respirar liberdade pela primeira vez. A luz invade, o fardo cai e tudo se transforma. Esse é o poder que está diante de você agora. Há pessoas cercadas por multidões, mas internamente vivem isoladas. Sorriem por fora, mas dentro travam batalhas que ninguém imagina. Fingem força, mas estão à beira de desabar. Carregam pesos emocionais herdados de situações mal resolvidas, decepções acumuladas, promessas quebradas. No silêncio do coração, clamam por algo que vá além do que os olhos podem ver. Procuram sinais, milagres, respostas rápidas. Mas a cura verdadeira não está nas aparências nem nas soluções terrenas. Ela começa com uma revelação vinda do alto, capaz de reescrever toda a história. Uma verdade que não apenas consola, mas restaura por completo. E essa verdade está escondida numa frase esquecida por muitos. Vivemos em um tempo onde o barulho externo é tão alto que o sussurro divino é ignorado. A pressa tomou o lugar da reflexão, e a fé foi trocada por fórmulas instantâneas. As pessoas buscam atalhos, mas se perdem no meio do caminho. Muitos tentam fugir da dor, mergulhando em vícios, distrações e promessas vazias. Contudo, o que realmente cura é algo simples, porém profundo, que não pode ser comprado. É uma semente de esperança contida em poucas palavras, mas com poder para restaurar completamente. Elas não foram escritas por acaso, foram sopradas por quem conhece cada lágrima caída. E cada vez que são lidas com sinceridade, algo no invisível começa a mudar. Um milagre silencioso é ativado. Os médicos podem diagnosticar enfermidades, mas só o sobrenatural pode alcançar as raízes invisíveis do sofrimento. Existem dores que remédio nenhum cura, feridas que psicólogos não conseguem alcançar, porque há sofrimentos que não são físicos, mas espirituais. E para esses, só existe um remédio eficaz: a palavra viva, uma sentença escrita há séculos, que continua curando, libertando e restaurando quem crê. Essa sentença não tem prazo de validade, não envelhece, não se desgasta, continua viva, atual, poderosa. Quem a lê com o coração sincero sente algo mudar imediatamente. Não é sugestão, é intervenção divina, uma explosão de vida onde antes só havia desespero. Ninguém está tão quebrado que não possa ser restaurado por essa verdade. Não importa quantas quedas, quantos erros, quantas decepções. Esse versículo tem a capacidade de apagar o passado e oferecer um recomeço real. Ele toca feridas escondidas, cicatriza traumas antigos, dissolve correntes invisíveis. Onde havia culpa, traz perdão. Onde havia medo, planta coragem. Onde havia angústia, sopra paz. Ele é como luz em meio à escuridão, como voz no silêncio. Transformador, profundo, intenso. E o mais impactante, ele está acessível a todos, em qualquer lugar, a qualquer hora. Basta crer, basta abrir o coração e deixar que ele entre. A mente humana é limitada diante do que o espírito pode vivenciar quando toca essa verdade.
Ela transcende lógica, desafia estatísticas, derruba diagnósticos. Quem experimenta o efeito desse versículo jamais consegue explicá-lo com palavras. É algo que só quem vive entende. É um toque que cura sem encostar. Uma palavra que liberta sem precisar gritar. Uma presença que entra onde ninguém mais entra. Esse versículo é como uma chave que abre portas trancadas há décadas. Ele quebra padrões negativos, quebra maldições, destrói fortalezas espirituais. Não é mágica, é graça, não é superstição, é manifestação do próprio Deus. O tempo pode passar, mas algumas feridas permanecem abertas, sangrando no silêncio de noites insones. Lembranças dolorosas voltam como fantasmas, assombrando o presente e contaminando o futuro. A alma, cansada de lutar, começa a se render ao sofrimento. Mas é justamente nesse momento de fraqueza que o milagre se aproxima. Existe uma força superior que age quando não resta mais nenhuma alternativa humana. Uma força que opera na contramão da lógica, desafiando qualquer diagnóstico. Ela não precisa de aplausos nem de reconhecimento. Sua missão é resgatar, levantar, transformar. E tudo começa com a leitura de um único versículo. Ele é o ponto de partida para o impossível acontecer. Em um mundo onde tantos prometem soluções milagrosas, é difícil acreditar que algo tão simples possa ter tanto poder. Porém, os maiores tesouros estão escondidos nas coisas mais humildes. E esse versículo, muitas vezes ignorado, carrega um poder indescritível. Não é exagero, não é ilusão, é realidade. Ele muda o ambiente, transforma pensamentos, modifica comportamentos. Não exige esforço físico, apenas um coração disposto. Ao ser proclamado, ele se torna espada, escudo, cura, abrigo. Suas palavras atravessam as camadas mais profundas da alma humana, tocam o que está escondido, libertam o que está preso e curam o que parecia incurável. Quantas pessoas caminham por aí com sorrisos falsos, escondendo dores profundas? Quantas já perderam a fé, acreditando que não há mais solução? Quantas desistiram antes mesmo de tentar? Mas há uma boa notícia. Ainda existe esperança. Ainda há uma chance real de recomeçar. E essa chance está ligada diretamente à ativação desse versículo. Ele é como uma semente celestial que, ao ser plantada no coração, floresce de forma sobrenatural. Seus frutos são visíveis: cura, paz, liberdade, transformação. Não é teoria, é experiência. Não é uma promessa vazia, é uma realidade para quem crê. E ao ser proclamado, ele não volta vazio. O fardo que você carrega talvez seja invisível aos olhos das pessoas, mas é conhecido por aquele que tudo vê. Nada passa despercebido diante do olhar divino. Nenhuma lágrima é ignorada, nenhum suspiro é esquecido. Deus conhece cada pensamento, cada medo, cada fraqueza, e Ele deixou uma resposta escrita, clara, direta, imutável. Essa resposta não está em discursos bonitos, mas em um versículo específico. Ele foi moldado com precisão cirúrgica para alcançar exatamente o ponto onde a dor começou. E quando é lido com fé, ele age como remédio perfeito. Desfaz nós, quebra cadeias, restaura a esperança. Ele não precisa de ajuda, apenas precisa ser crido. Há uma guerra invisível acontecendo todos os dias, travada dentro da mente e do coração das pessoas. Pensamentos negativos, sentimentos destrutivos, mentiras que foram plantadas ao longo dos anos. Tudo isso forma fortalezas que aprisionam e impedem a liberdade. Mas há uma arma espiritual capaz de destruir tudo isso em segundos. Essa arma não é visível, mas é real.
e está contida em poucas palavras carregadas de autoridade divina. Quando esse versículo é liberado, os grilhões caem, as trevas recuam, a luz invade. Ele quebra estruturas internas, elimina raízes malignas, purifica o interior. É como um trovão celestial rompendo o silêncio da dor. E tudo muda a partir dele. Você chegou até aqui porque algo dentro de você clamava por uma resposta, algo mais profundo que palavras comuns, mais verdadeiro que tudo que já ouviu. Essa sede por libertação, essa busca por cura, esse desejo de reencontrar a paz. Tudo isso foi guiado até este exato momento. Nada foi por acaso. As dores que você enfrentou, as lutas que quase te destruíram, os vazios que insistiram em permanecer. Tudo isso está prestes a ser redimido por uma única revelação. O que você estava procurando não era um conselho humano, nem uma filosofia motivacional. O que sua alma precisava era de um encontro direto com a palavra viva. E essa palavra existe. Ela já foi escrita, ela já carrega o poder. Ela já venceu a morte, destruiu o inferno, desarmou o pecado. E hoje, diante dos seus olhos, ela se revela com glória, autoridade e compaixão. Prepare seu coração, respire fundo, porque agora você vai ler o versículo que tem o poder de curar qualquer enfermidade, restaurar qualquer alma e libertar qualquer pessoa. Um versículo que é como fogo celestial queimando as amarras da escuridão. Ele é o início de um novo tempo. Ele é o ponto de virada. Ele é o próprio Cristo manifestado em palavras eternas. O versículo é Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse versículo não é apenas uma promessa. É um decreto eterno que atravessa séculos, vence fronteiras e alcança corações feridos em qualquer parte do mundo. Cada palavra dele carrega uma explosão de amor incondicional, um grito de liberdade contra toda prisão emocional. O sangue vertido por ele não foi em vão. Cada gota derramada selou uma nova história para aqueles que creem. Ele foi ferido por tua causa. Ele foi moído por tua libertação. O castigo que deveria recair sobre você foi colocado sobre os ombros dele. E a paz que você busca hoje já foi paga com dor, com cruz, com redenção. Não existe condenação onde esse versículo é proclamado. Quando ele foi ferido, não foi apenas um ato físico, foi espiritual, foi profético. Ele absorveu culpas que não eram suas, assumiu falhas que nunca cometeu. Suportou a rejeição para que você fosse aceito. Foi desprezado para que você fosse acolhido. Sofreu em silêncio, sem se defender, para que hoje você pudesse levantar a cabeça sem medo. Cada pisadura no corpo dele carregava uma cura destinada ao teu corpo, tua alma, teu espírito. Há poder real nessas palavras. A cura circulando agora, apenas ao ler com fé o que está escrito. Porque esse versículo não é uma memória. Ele é uma realidade presente, ativa, viva. A cruz não foi o fim, foi o início. A coroa de espinhos não foi derrota, foi vitória. O madeiro onde ele foi pendurado se transformou no altar da tua libertação. O mundo não entendeu, mas o céu inteiro celebrou. E hoje, milhares de anos depois, esse versículo ainda ecoa como trovão contra toda enfermidade, opressão e desespero. Onde ele é lido, o inferno treme. Onde ele é proclamado, correntes se rompem. Onde ele é crido, milagres acontecem. Ele é o antídoto contra a dor crônica, é o remédio contra o vazio interior, é a resposta final para quem já tentou de tudo. E o melhor, ele nunca falha. Existem pessoas que já ouviram esse versículo centenas de vezes, mas nunca abriram o coração para ele. Porque não é apenas repetir palavras, é absorvê-las.
é crer com todo o ser que ele foi ferido por amor a você, que ele sangrou por teus erros, que ele suportou a cruz para que você nunca mais fosse escravo da dor. Essa consciência muda tudo. A fé começa onde o entendimento termina. É preciso deixar que essa verdade invada tua mente, penetre tua alma, transforme tuas raízes, porque quando essa revelação desce do intelecto para o espírito, tudo ao redor muda. O impossível se curva diante do sacrifício consumado. Há feridas que se tornaram parte da identidade de algumas pessoas. Elas acham que nunca serão curadas, porque carregam traumas há décadas. Mas este versículo não tem prazo de validade. Ele age sobre feridas antigas, cura lembranças que machucam, apaga memórias que paralisam. O que era uma dor constante se transforma em testemunho glorioso. Aonde a medicina não alcança, ele chega. Onde a psicologia não consegue tocar, ele entra. O toque de Deus é completo, restaurador, absoluto. E começa com a aceitação do que foi feito naquela cruz. Cada palavra escrita em Isaías 53, versículo 5, é uma chave para uma nova vida. A libertação não é apenas um conceito teológico. É uma experiência real quando esse versículo é recebido com fé ardente. As correntes invisíveis que prenderam tua mente por anos podem se romper em um instante. O peso que sufocava teus ombros pode desaparecer como fumaça ao vento. Ele já levou sobre si cada acusação, já venceu cada opressão, já anulou cada sentença contrária. Quando você declara essa verdade com convicção, você está se posicionando diante da eternidade, e a eternidade responde com poder. Céus se abrem, demônios batem em retirada. A enfermidade perde sua força, porque não há enfermidade mais forte que as pisaduras de Cristo. As pisaduras dele não foram acidentes, foram marcas de guerra. Cada chaga em seu corpo é um símbolo de vitória sobre a enfermidade, sobre a morte, sobre o pecado. O que os soldados romanos consideraram punição, o céu chamou de redenção. A justiça divina foi satisfeita na carne do Cordeiro. Por isso, hoje, ao citar Isaías 53, versículo 5, você está ativando uma sentença celestial que nenhum inferno pode revogar. É como abrir um portal entre o mundo natural e o sobrenatural. A cura começa a se mover, a libertação começa a fluir, os muros começam a ruir, e o que parecia eterno sofrimento se converte em gloriosa restauração. Esse versículo é um divisor de águas. Quem o entende jamais permanece na mesma condição. É impossível ser tocado por ele e continuar preso às mesmas limitações. Porque onde ele entra, a luz invade. Onde ele é proclamado, a cura chega. Onde ele é vivido, o impossível se torna rotina. Ele não depende da tua força. Ele depende da tua fé. Não exige sacrifício físico, apenas rendição sincera. A transformação que ele oferece é completa, não apenas externa, mas interna. Ele reconstrói o que foi destruído, ressuscita o que foi enterrado e restitui o que foi roubado. Há poder tão intenso nesse versículo que até a atmosfera muda quando ele é declarado com fé. Os ambientes carregados de dor e desespero se tornam jardins de paz. Casas marcadas por luto se enchem de esperança. Corações cheios de culpa recebem misericórdia. Porque essas palavras não são humanas, são celestiais. Foram escritas pelo Espírito Santo, através do profeta, com o sangue do próprio Filho. Cada sílaba pulsa vida, cada frase carrega unção. E ao ser proclamado com fé, ele age como uma bomba espiritual, destruindo toda obra maligna. Não importa há quanto tempo a enfermidade está presente, nem importa o que os laudos dizem, quando essa palavra é liberada, algo sobrenatural começa a acontecer. E se você crer, pode sentir agora mesmo esse mover te alcançar.
Porque ela não precisa de autorização humana para agir. O sangue já foi derramado, a obra já foi consumada, o castigo já foi pago, o preço já foi quitado, a cura já está disponível, a libertação já foi garantida. Agora é uma questão de fé, entrega e decisão. A palavra está diante de você. O poder está liberado. A pergunta é: você está pronto para viver isso? Você não precisa mais viver aprisionado dentro de você mesmo. Aquilo que te paralisa, que consome tua energia e sufoca tua alma, já foi vencido há muito tempo. Esse versículo não é uma promessa distante, é uma realidade acessível. Não é necessário merecimento, apenas fé. A libertação que ele oferece atravessa o tempo e rompe qualquer maldição geracional. Ele entra na tua história como uma espada de luz, cortando correntes invisíveis, quebrando pactos antigos, desfazendo laços que mantinham tua vida travada. Onde ele é recebido com o coração aberto, cadeias se partem sem barulho, gritos se transformam em louvor e a dor dá lugar à glória. O inimigo sabe o poder que há nessa palavra, por isso ele tenta te distrair, te desanimar, fazer com que você desacredite. Ele mente dizendo que nada vai mudar, que sua dor é permanente, que Deus se esqueceu de você. Mas cada vez que esse versículo é proclamado, o inferno se abala, porque ele lembra ao diabo da derrota dele, lembra da cruz, lembra do sangue, lembra da sentença que foi cravada contra o pecado, a doença e a escravidão espiritual. Ele não suporta ouvir: pelas suas pisaduras fomos sarados, porque essa frase é um decreto eterno de vitória. Ela sela teu corpo, tua alma e tua casa com o poder do céu. Você pode ter sido rejeitado por muitos, mas nunca foi ignorado por Deus. O amor que se revelou nesse versículo vai além de compreensão humana. É um amor que sangrou por ti, que se entregou por ti, que suportou a dor para que você pudesse respirar em paz. Esse amor não cobra, não acusa, não abandona. Ele abraça, cura, restaura. Ele não tem limites, não conhece barreiras, não retrocede. Quando Isaías escreveu esse versículo, ele já enxergava você, já via tua dor, tua luta, teu clamor. Ele sabia que no momento certo, essas palavras iriam te alcançar. E agora elas chegaram. O que você fará com elas? Você pode até ter se acostumado com o sofrimento. Pode ter achado que essa seria a sua realidade até o fim. Mas Deus não te criou para viver quebrado. Ele não te desenhou para viver em ruínas. O que ele construiu com as próprias mãos não será destruído pelas mãos do inimigo. Esse versículo é a prova de que ainda existe saída, ainda existe um caminho, ainda há solução. E esse caminho passa pela cruz, pelo sangue, pela cura liberada nas pisaduras do Filho de Deus. Nada precisa continuar como está. Nada está perdido. Enquanto houver fôlego, há esperança. E enquanto houver fé, milagres continuam acontecendo. A tua história não termina com dor, não acaba com fracasso, não se encerra na humilhação. Existe um novo capítulo escrito pelo próprio Deus, onde Ele te restaura, te honra, te cura e te envia com autoridade. Isaías 53, versículo 5, é a chave desse capítulo, é o ponto de virada. É o renascimento. Quando você decide crer, algo se move nos céus. Anjos se levantam, portas se abrem, correntes se partem, e o que era desespero se transforma em testemunho. O mesmo versículo que curou leprosos, cegos, paralíticos e endemoninhados continua curando hoje. E não importa a tua condição, Ele te vê, Ele te escolheu, Ele está te chamando agora. Agora que essa palavra chegou até você, não a ignore, não a deixe passar. Ela foi enviada do céu diretamente ao teu coração para lembrar que você não está sozinho e que há um Deus que te ama tanto, que entregou tudo para te ver de pé novamente. Mesmo quando tudo parecia perdido.
Ele já tinha escrito um novo começo para a tua vida. Mesmo quando ninguém mais acreditava, Ele ainda via potencial em você. A dor que te esmagava agora pode ser o testemunho que vai levantar outros. A prisão que te calava será rompida pela força dessa promessa viva. A enfermidade que te enfraquecia será vencida pelo sangue que já foi derramado. Não importa o passado, não importa o diagnóstico, não importa o tamanho da ferida. Hoje, o céu está liberando cura, está liberando libertação, está liberando restauração completa sobre a tua vida. Tudo começa com fé, tudo se transforma com a palavra, tudo muda com a presença. Receba essa promessa como verdade. Declare-a com coragem, viva-a com confiança, porque quem crê nessa palavra jamais será envergonhado. E lembre-se, o mesmo Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Levante-se, respire fundo e siga em frente, porque o teu milagre já começou.